Graça e paz, meus irmãos. Minha oração e desejo é que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, que você esteja guardado pelas poderosas mãos do Senhor no tempo presente. Hoje, quero convidar você a refletir um pouco sobre oração. Estamos passando por esse momento quando certamente estamos mais voltados para Deus em oração, algo que deveria ser comum em nossas vidas, no nosso cotidiano, mas geralmente quando passamos por aflições, quando estamos diante de calamidades, de problemas, é que buscamos mais ao Senhor em oração. Então, com o intuito de aprendermos um pouco mais na sua palavra, a palavra de Deus, a respeito do assunto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versículos 3 até o 14 e queremos aqui encontrar algumas verdades concernentes à oração. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. A partir do versículo 3 até o versículo 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém. Vamos orar, vamos pedir a Deus direção para que a sua palavra possa falar aquilo que precisamos ouvir nesta hora. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, estamos diante do Senhor e queremos glorificar o teu nome. Queremos, ó Deus, bendizê-lo. Só o Senhor é Deus e somente o Senhor é digno, ó Deus, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão, ó Deus, por tudo que tu fizeste. Bendito seja o teu nome, ó Deus, sempre. Ó Pai, nesta hora queremos te pedir misericórdia para este momento, pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração, que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos conduzir
na tua palavra, a fim de que possamos, ó Deus, falar aquilo que realmente é a tua vontade para as nossas vidas. Usa o teu servo neste momento, abençoa aqueles que estão ouvindo e que, ó Deus, possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor para vivermos uma vida que seja do teu agrado, para que possamos, ó Deus, ser sal da terra e luz do mundo no tempo presente, ó Deus, nesses dias tão difíceis que atravessamos. Abençoa o teu povo, a tua igreja na face da terra. Faça a tua vontade em nosso meio. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Bem, estamos diante de um texto que fala sobre um momento muito especial, quando Salomão estava para assumir o trono deixado por seu pai Davi. E Davi, antes da sua morte, havia proclamado Salomão como rei e também deu conselhos a Salomão para que ele pudesse buscar a Deus, pedindo a Deus que Deus lhe desse sabedoria, lhe desse discernimento, para que ele pudesse andar nos caminhos do Senhor, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. E o texto que nós acabamos de ler mostra exatamente esta atitude de Salomão, seguindo a orientação de seu pai. E ele, no início do seu reinado, no início do seu ministério, né, vamos dizer assim, da sua vida como rei de Israel, ele colocou em prática exatamente aquilo que seu pai havia ensinado para ele e buscou em Deus a fonte para a sabedoria. Buscou em Deus, através da oração, a direção, o discernimento, para que pudesse dirigir aquela multidão, aquelas pessoas que estavam agora debaixo da sua orientação, debaixo do seu poder no sentido terreno. E estes fatos ocorridos nesse momento, eles revelam para nós algumas lições que podemos colocar em prática em nossos dias, né? Neste momento que nós estamos vivendo. Acredito que nós podemos, desta passagem, desse trecho, dessa história bíblica, de um fato real acontecido no passado, possamos assim tirar algumas lições importantes em relação à oração. E a primeira destas lições concernentes à vida de oração é que a oração obediente nos aproxima de Deus. É o que nós encontramos no versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Salomão foi obediente, obedeceu a palavra do seu pai, guardou a palavra que o seu pai havia lhe passado, e Deus o recompensou por isso. Deus abençoou a sua vida. Deus se revelou a ele em sonhos, porque ele obedeceu à direção de alguém que era obediente também a Deus, o seu pai, Davi. E ele então colocou em prática, foi obediente às palavras do seu pai, no sentido de guardar os estatutos, os mandamentos, a palavra do Senhor. Está aí, andando nos estatutos de Davi, seu pai. E quais eram os estatutos de Davi? Ou seja, quais eram as regras que Davi colocava em prática na sua vida, como rei de Israel, como pessoa, como ser humano? A palavra de Deus. A Bíblia diz para nós que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Salomão, no início da sua carreira como rei de Israel, ele procurou fazer isso. Ele procurou servir a Deus, andar na presença de Deus, sendo obediente às leis de Deus, à palavra do Senhor, aquilo que Davi havia dito para ele que ele deveria fazer. Então, isso foi diante do Senhor algo que foi muito bom. Deus aceitou a oração de Salomão, porque Salomão foi obediente
a ele, a Deus, obediente ao seu pai, que também era obediente a Deus. Então, uma oração obediente, ela sempre vai nos aproximar de Deus. Andar em obediência, fazendo a vontade de Deus, seguindo os conselhos de Deus, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, certamente vai nos colocar na presença do Senhor. Seremos próximos a Ele. Estaremos diante da sua presença, na certeza de que Ele ouve a nossa oração. Em segundo lugar, a oração em adoração nos aproxima de Deus. Olha aí para o versículo 4 que diz: e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. O templo ainda não havia sido construído. Mas Salomão estava cultuando a Deus como seu pai lhes ordenara. Ele não esperou que as circunstâncias fossem favoráveis. Ele não esperou a construção do templo. Algo que havia sido colocado como propósito no coração de Davi. Algo que Salomão agora iria também realizar. Algo que Salomão se dispôs a realizar e acabou por realizar. Mas ele não ficou esperando circunstâncias favoráveis para isso. Ele não ficou preso ao momento, à situação daquele momento. Ele adorava a Deus independente das circunstâncias, independente de um templo. Irmãos, como nós temos visto agora, diante desse período de quarentena, os crentes dispersos quanto à adoração. Parece que o ativismo religioso tomou conta de nós durante um período muito grande. E nós apenas nos acostumamos a servir a Deus onde? No templo. Estamos presos a uma ideia que não é a ideia do Senhor Jesus Cristo, não é a ideia do Novo Testamento. Estamos presos à ideia de que Deus só pode ser adorado no templo. E isto não condiz com o ensino da palavra de Deus. Deus diz na sua palavra, Jesus, no encontro com aquela mulher samaritana, quando havia esse questionamento de onde Deus poderia estar para aceitar a adoração, Deus disse que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E Salomão estava ali numa oração, na sua oração, adorando a Deus também, em espírito e em verdade. E isso o aproximou de Deus. E adorar a Deus através da oração é estar na presença dele. É contemplar a sua pessoa. É perceber os seus atributos de santidade, de grandeza, de misericórdia, de bondade, de amor, de paciência, de longanimidade. Nós precisamos nos achegar ao Senhor neste pensamento, com essa certeza de que este Deus tem cuidado de nós e que Ele nos ama, e que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, e nós devemos agradecê-lo, honrá-lo por todas essas coisas, através também das nossas orações. É muito complicado, às vezes, na própria igreja, no templo, quando às vezes nós pedimos alguém para orar e as pessoas já diretamente entram nos pedidos. Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor... Irmãos, precisamos aprender a adorar a Deus em todo o tempo, nas nossas vidas, nas nossas orações, bendizer o seu nome, reconhecendo o seu poder, a sua grandeza. Salomão assim o fez. Ele estava indo a adorar a Deus. Lógico, a maneira antiga, a maneira ainda do período da lei, com sacrifícios, mas nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, de coração, conscientes de quem seja Deus, na certeza de que Ele é esse Deus maravilhoso, que é santo, é digno da nossa adoração.
do nosso louvor e de receber honras dos nossos lábios. A terceira lição que nós podemos tirar desta passagem é que a oração sincera nos aproxima de Deus. Vamos agora para o versículo 6, que diz: E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Nós temos aqui Salomão iniciando um diálogo com Deus. Ou seja, orando, falando com o Senhor, porque oração é isso. Oração é dialogar, é conversar com Deus, é falar com Deus, é colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos falar com Ele. E nós encontramos aqui Salomão nessa conversa muito próxima, muito íntima, se expondo com sinceridade diante de Deus. Ele está aqui dizendo para Deus o que ele percebeu a respeito de si mesmo, aquilo que ele via a respeito de si mesmo, e colocando diante de Deus o seu coração com toda sinceridade, com toda franqueza. Ele diz para Deus que Deus, assim como Deus foi bom para com seu pai, ele desejava que Deus fosse bom para com ele também. Assim como Deus concedeu graça ao seu pai, ele queria que Deus também concedesse graça para ele. Assim como Deus abençoou Davi por andar em verdade e em justiça, com um coração reto diante do Senhor, ele desejava naquele momento também. E ele colocou isso diante do Senhor. Então, meus irmãos, a oração sincera, ela nos aproxima de Deus. Ele não ficou fazendo rodeios, ele foi direto ao ponto. Ele falou aquilo que ele precisava dizer para Deus com sinceridade de coração. Isto é algo que nós precisamos aprender. Mas nós também precisamos aprender que a oração humilde nos aproxima de Deus. Esta é a quarta lição que podemos tirar desse texto. Os versículos 7 e 8, eles vão dizer para nós o seguinte: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Esta era a oração, foi a oração de Salomão, uma oração humilde. A atitude de Salomão não foi uma atitude soberba. Ele não deixou o poder tomar conta da sua cabeça. Ele agora estava para assumir o trono, estava para ficar no lugar do seu pai, o grande rei Davi. Ele poderia achar que ele era o cara. Ele poderia pensar que agora ele tinha poder para fazer as coisas à sua maneira, do seu jeito, diferente do que o seu pai fazia. Mas ele não foi soberbo. Ele foi humilde, ele sabia da sua condição e também da sua necessidade para realizar o grandioso trabalho que estava à sua frente. Governar, dirigir a vida daquelas pessoas, daquele reino, aquela multidão de pessoas que estavam agora debaixo do seu poder, humanamente, terrenamente falando. E humildemente ele confessou a sua pequenez e toda a sua fragilidade. Eu sou uma criança, eu sou pequeno, eu não sei o que vou fazer, não sei como vou tomar decisões diante daquelas coisas que chegarão para que eu possa resolver. E ele então tem essa atitude, ele humildemente, ele coloca diante do Senhor a sua condição. E isso
o favoreceu diante de Deus. Deus o abençoou por isso. A oração, a quinta lição que nós podemos tirar é que a oração com exatidão nos aproxima de Deus. Vamos agora até o versículo de número 9, que diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Olha só a atitude de Salomão. Ele tinha como exemplo o seu pai Davi, um homem, como dissemos, segundo o coração de Deus. E agora inicia o seu reinado pela mesma trilha do seu pai, buscando em Deus a fonte para a sabedoria, pedindo a Deus o que realmente ele precisava em sua vida naquele momento. E ele começou da mesma maneira que o seu pai. Ele foi com exatidão, ou seja, ele foi dizendo para Deus exatamente o que ele tinha como sua necessidade maior para aquela hora, para aquele instante, para aquele tempo, para aquele momento. Salomão foi alguém que colocou diante de Deus toda a sua necessidade conforme aquilo que ele precisava para dirigir o seu povo, sabedoria. E ele pede a Deus sabedoria dos altos céus. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? De onde pode vir a sabedoria? Quem conhece os corações? Quem conhece tudo o que está à nossa volta? É Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Então, Salomão tinha essa certeza, como teve seu pai Davi, de que ele precisava que Deus estivesse junto a ele. Ele precisava da direção de Deus, precisava de discernimento vindo de Deus para conduzir aquela nação, para que pudesse julgar com justiça, para que pudesse ter respostas a dar para aquelas pessoas diante dos problemas, das dificuldades, de toda e qualquer situação que pudesse surgir durante todo o seu reinado que estava ali iniciando. E assim, irmãos, poderíamos, já partindo para a conclusão, fazer a seguinte pergunta: o que esta história tão antiga pode nos ensinar no tempo presente? O que algo do passado, bem lá de trás mesmo, pode ter como ensino para nós hoje? Nós que estamos também diante desse momento difícil que a humanidade está passando, algo que está acontecendo no mundo todo e que tem mexido, né, com todos, em todos os setores, os governos, não somente a igreja. Lógico, o nosso assunto, nós estamos tratando de coisas sobre a igreja, mas os governos do mundo estão desbaratinados diante de todas essas coisas que estão aí, buscando soluções. Se eles pudessem ter a mesma atitude de Salomão, buscar em Deus a direção, se eles tivessem a consciência de que Deus tem a solução, se eles se voltassem para Deus, se eles se dobrassem diante de Deus, não farão isso, acredito que não, alguns talvez. Mas nós temos esta consciência e nós podemos então tomar essas mesmas atitudes tomadas por esse homem lá do passado. Salomão, ele tinha um desafio pela frente. E de forma obediente e humilde se aproximou de Deus para pedir direção, para pedir sabedoria, a fim de tratar as questões do seu tempo.
E isto, irmãos, nos mostra algumas verdades que podemos colocar em prática em dias de tanto desafio como estes que nós estamos vivendo agora. E eu gostaria de destacar, então, algumas atitudes que nós precisamos tomar diante desse tempo presente, diante dos desafios que estamos enfrentando no nosso dia a dia. Primeiro, precisamos ser obedientes a Deus se quisermos ser aceitos em nossas orações. Precisamos nos lembrar do ensino de que obedecer é melhor do que sacrificar. Segundo, precisamos adorar a Deus por quem Ele é, contemplando sua santidade, sua grandeza, o seu poder, o seu amor, a sua longanimidade, a sua misericórdia. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Terceiro, precisamos ser sinceros diante do Senhor em nossas orações, nunca esquecendo-nos de que Ele nos conhece mais do que nós mesmos conhecemos a nós. Ou seja, Deus sabe quem nós somos. Não adianta tentarmos usar de mentiras, não adianta dar voltas, não adianta usar máscaras. As máscaras servem contra o Covid-19, mas diante de Deus não tem nenhum valor. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor, honestos na nossa fala, na nossa oração para com Deus, nos desnudar diante dele, nos abrir completamente, dizendo para ele toda a verdade, porque ele já sabe. Precisamos também, com humildade, confessar nossa fraqueza diante do Senhor, pedindo-lhe que, em sua infinita misericórdia, nos socorra na nossa necessidade. Nós precisamos, com humildade, reconhecer a nossa condição, a condição de míseros pecadores que somos, que não sabemos discernir entre a nossa mão direita e a nossa mão esquerda. Na verdade, nós estamos como todos estão nesta hora, por nós mesmos. Não sabemos muito bem o que vamos fazer, como devemos proceder. E isso tem gerado mais problema, até mesmo dentro da igreja, do que solução. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, e nós, às vezes, temos deixado de pedir a Deus a direção. Então precisamos humildemente dizer para Ele, Senhor, eu não sei o que fazer. Irmãos, não é tempo de sermos soberbos, nunca é tempo para isso. Nunca deveríamos ter esse tipo de atitude. Mas, principalmente nesta hora, precisamos nos curvar diante do Senhor, nos ajoelhar, nos dobrar o nosso coração e dizer para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me dê a direção, que o Senhor me dê a sabedoria dos altos céus. Que o Senhor me ajude para que eu possa tomar as decisões certas na minha vida, fazer as coisas que de fato precisam ser feitas. E, em quinto lugar, precisamos ser específicos em nossas orações. Deus não necessita de muitas explicações. Jesus ensinou para nós que as vãs repetições atrapalham nossa fala com Deus. Não, orar não é você ficar repetindo, né, as coisas para Deus, dizendo para Deus de forma repetida, né, como se fosse uma reza. Orar é falar com Deus aquilo que de fato precisamos falar para Ele. Orar é dizer para Deus de forma bem específica sobre a nossa necessidade, sobre o nosso problema, sobre a nossa condição. E certamente o Senhor há de nos abençoar. Eu quero concluir dizendo que a oração é o meio pelo qual podemos gozar de toda a intimidade com o Senhor.
E através dela nós podemos expressar a nossa adoração a Ele. Através dela podemos também reconhecer a nossa fraqueza. E também podemos pedir o que realmente temos como necessidade para esta vida. O ensino que fica aqui também é que quem busca Deus em oração experimenta a sua bondade e a sua misericórdia. Vejamos agora o trecho final do texto que lemos. Versículos 10 a 14 deste capítulo de número 3, primeiro livro dos Reis. Diz: E esta palavra pareceu boba aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Deus ouve a oração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Daqueles que reconhecem sua condição e que lhes pede segundo a sua vontade. E Deus recompensa até mais daquilo que realmente necessitamos. Ele fez isso com Salomão. Ele fez isso com Davi. Deus deu muito mais do que eles precisavam. Não do que eles mereciam. Porque merecer eles não mereciam. Nenhum de nós merecemos. Tanto lá como agora é graça. E Deus é gracioso para abençoar o seu povo. Para abençoar aqueles que o buscam em oração. Que nós possamos, irmãos, aprender, ter como exemplo estes homens. Davi. O texto fala sobre Salomão, mas Salomão teve como exemplo Davi. Então que nós possamos ter como exemplo Davi, que possamos ter como exemplo Salomão, seu filho, e que possamos buscar a Deus em oração. Que possamos pedir a Deus sabedoria e que Ele possa nos dar sabedoria a fim de que possamos aprender a orar em hora tão difícil como essa que nós estamos atravessando. Que Deus abençoe sua vida, que nós possamos orar ao Senhor de acordo com a sua santa vontade e que a nossa oração seja obediente, que a nossa oração seja em adoração, seja sincera, seja humilde e seja exata, no sentido de dizer para Deus aquilo que realmente precisamos. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar mais uma vez e encerrar este momento. Que Deus esteja com todos sempre. Pai amado, Deus querido, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, nós te agradecemos no início desta palavra e mais uma vez queremos te agradecer porque agora estamos finalizando. Pedimos, ó Deus, que o teu propósito para esse momento possa, ó Deus, ser realizado de acordo com a tua vontade. E que nós possamos, ó Deus, com sabedoria dos altos céus, andar na tua presença nesse tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, a uma vida que seja para a glória do teu nome. E que possamos, ó Deus, abençoar aqueles que estão à nossa volta. Que possamos, ó Deus, com sabedoria dos altos céus, levar a tua palavra adiante. Que
possamos, ó Deus, nesta hora de aflição, nesse tempo presente, os desafios que estão diante de nós, o teu povo, a tua igreja, ser sal da terra, luz do mundo, que possamos, ó Deus, estender as nossas mãos, os nossos ouvidos, para, ó Deus, abençoar, para ouvir aqueles que precisam nessa hora, e que a nossa boca também, ó Deus, seja um manancial de vida, proclamando a vida que há em Ti, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Eu te agradeço pela 8ª Igreja Batista em Jardim Catarina, mas também por toda a tua igreja na face da terra. Cuida de nós, faça a tua vontade. Oramos no nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina eternamente. Amém.